Olá, tudo bem? Estamos hoje aqui na segunda lição do nosso trimestre, onde nós vamos estar estudando a lição do livro de Ruth e de Esther. E é muito importante nós entendermos esse contexto para que possamos então, da melhor maneira, compreendermos esses propósitos de cada uma dessas mulheres. Hoje, especificamente, nós vamos nos atentar um pouquinho mais à história de Ruth. E nós vamos perceber algo muito importante, muito significativo na forma que é contextualizado este livro, para que possamos assim também trazer para as nossas vidas tudo aquilo que é importante, para que possamos aplicar esse conhecimento, esses comportamentos e alcançarmos também esse resultado. Então, é muito importante nós compreendermos a lição. Vamos lá? Então, hoje nós vamos estudar especificamente o livro de Ruth. O texto áureo, ele vai falar assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Está lá em Ruth 1. E a verdade prática vai falar: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. E de fato, nós aprendemos na nossa jornada que nós não estamos isentos de passar dificuldades. Pelo contrário, mesmo em meio às dificuldades, Deus sempre vai estar conosco, criando estratégias, livramentos, condições de vitórias e as possibilidades daquilo que para nós é impossível, mas que para Ele tudo é possível. A diferença é saber permanecer na vontade dEle e dessa maneira sermos agraciados com a sua graça e misericórdia e assim alcançarmos as promessas que estão determinadas para nós. A leitura bíblica em classe, então, se encontra no livro de Ruth, nos capítulos de número 1, do verso 1 ao 5, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então a história ela já começa a nos mostrar o contexto do porquê eles foram ao campo de Moabe. Eles estavam passando por uma condição de escassez, de fome, e eles ouviram que lá em Moabe a situação estava um pouquinho melhor, e por isso foram tentar a sorte lá. Porém, no decorrer dos anos, as coisas foram acontecendo, trazendo então essa, essa contextualização de que, mesmo nós crendo em Deus, podemos passar por diversas adversidades. E que em algum momento a gente acha que até Deus se esqueceu de nós, ou que aquilo é uma punição para nós. Mas nós vamos aprender que, por mais difícil que seja, Deus, quando Ele tem bênçãos para as nossas vidas, Ele reverte o cativeiro e Ele faz as coisas mudarem para que possamos alcançar essas promessas. Então, a introdução, ela vai falar assim: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos.
O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Então é muito importante nós entendermos que o livro de Ruth, junto com a sua sogra Noemi, demonstra a maneira adequada de como as famílias devem se comportar diante das adversidades. E é lógico que no meio dessas adversidades é que nós vamos conhecer o coração de cada um de fato. Então ela tem muito a nos ensinar diante desse livro, diante dessas histórias que nós vamos estar ouvindo, Ruth, Noemi, Boaz, né? Depois vindo aí a genealogia do rei Davi, por conta dessa fidelidade, Ruth, sendo moabita, sendo estrangeira, ela entra na genealogia por causa do seu amor para com a sua sogra, por causa de entender o posicionamento dela para com o Deus de Noemi. E assim Deus a chama para poder então fazer parte da genealogia de Cristo. E olha como é lindo, né? Nós vemos Deus escrevendo a história de Ruth em meio à adversidade, em meio a uma turbulência muito grande, e lá colhendo bênçãos depois por estar na posição em que precisava estar. O primeiro tópico vai falar a organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh. A Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou hagiografos, ou escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda é a Nevim, que são os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, está a Megilote, que são 5 rolos. Livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais, que são Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita. A leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavu, o Pentecoste, festa das colheitas. É muito interessante porque os judeus, eles utilizam toda a escritura do Antigo Testamento para fazer menção, memória dos feitos do nosso Deus, dos feitos de Yahvé, na verdade, né? Como Deus Pai que nós conhecemos. Então, durante as festas, eram lidas tudo aquilo que acontecia no meio do povo. Por isso, as histórias são muito importantes. Por isso, é importante você contar as histórias bíblicas para os seus filhos, ensiná-los como Jesus veio, por que ele veio, por que morreu na cruz, por que que agora a igreja está presente, não é verdade? Então, toda a história do Antigo Testamento para reforçar a fé, toda a história do Novo Testamento para um plano de salvação. Então, contar histórias é muito, muito importante, porque ela nos ajuda a fortalecer as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, os ideais que foram colocados diante de uma geração, diante de um povo. E qual fomos chamados a esse povo também. Então, conte história, narre os fatos, dê o seu testemunho. É muito importante para quem ouve, e Deus vai se agradar quando você honrá-lo contando a sua provisão, contando ali o seu socorro, e aí sim nós vamos estar glorificando e exaltando a Deus por tudo isso. O segundo tópico diz assim, o segundo tópico do primeiro. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que são Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4 divisões: o Pentateuco,
os livros poéticos, os livros históricos e proféticos. Ruth está na categoria como um livro histórico, por ser evidente o gênero narrativo, mas é identificando também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então, é muito importante esse livro histórico de Ruth sendo contado, narrado, trazendo todos os valores e princípios daquilo de que Deus ele estabelece para as nossas vidas. Veja, quando os filhos de Noemi eles casam com essas moabitas, é muito que provável que Noemi ensinou para ela os valores do Deus de Israel. Tanto que quando elas se separam, órfã vai para sua casa, ela vai para os seus pais, mas Ruth, ela fala, não, pera lá, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ela entendeu a mensagem dada por Noemi, aquilo entrou de fato em seu coração. Provavelmente ela teve um encontro pessoal com Deus, porque senão ela não faria isso, e aí então ela se dispõe a servir e cuidar de Noemi. Conte história, relate os seus testemunhos, vidas serão impactadas e a sua fé vai ser reforçada. Então, é muito importante, cada livro histórico, e Ruth tem essa simbologia de importância maravilhosa, porque dessa maneira nós também nos colocamos como Noemi e Ruth a aguardar, a esperar para que as promessas de Deus se concretizem. Autoria e data. Há uma diversidade de opinião entre os eruditos acerca da autoria e da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, o provável autor do livro de Ruth seria o profeta Samuel. É importante, né, nós termos esse conhecimento, porém, não vai fazer tanta diferença quem é o autor. O que vai fazer a diferença é a mensagem que está sendo revelada pelo autor. O autor ele tinha ali o conhecimento dessa história, dessas duas mulheres, por conta aí, talvez, do nascimento de Davi, Davi como sucessor do trono, dada a importância que Davi tinha na genealogia. Então, quem contou essa história sabia o que estava acontecendo e fez questão de trazer uma narrativa muito importante para que pudesse, então, contextualizar a genealogia de Davi. Agora, é lógico que é muito difícil, se os próprios eruditos, os próprios estudiosos têm essa dificuldade de afirmar, não, é Samuel mesmo. Porém, não vai fazer diferença. Entende-se que é Samuel. Agora, se foi ou não foi Samuel, nós não precisamos entrar nesses méritos. O que importa são os relatos, os fatos ocorridos, a importância de toda essa história para que possamos, então, fortalecer a nossa fé. Muito bom. Indo agora para o contexto histórico, né, que é o segundo tópico. Primeiro, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono,
em torno de 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Está lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Está lá em Provérbios 11 e 14. Então, precisar a data do ocorrido é muito difícil, devido às faltas, né, de importância, talvez, na época, de se colocar aos escritos. Ah, foi escrito em tal data, assim, assim, assim. O importante é entender que houve um período que eles calculam em torno de 3 séculos, 300 anos, perceba. Então, em torno de 300 anos houve aí essas genealogias e essas histórias aí foram contadas, recontadas e até que elas foram escritas. E provavelmente foi escrita por conta do rei Davi. Então, é importante entender que às vezes muitos fatos se perdem no meio do caminho. Alguns criticam a Bíblia por talvez ela não trazer algumas precisões científicas como as pessoas desejam. Porém, a Bíblia, embora não seja um livro científico, ela colabora muito para teorias científicas. A Bíblia tem como objetivo principal mostrar o amor de um Deus para com o povo que ele criou e o amor de um Deus para salvar e redimir esse povo de uma condição que foi perdida lá no Jardim do Éden. Então, é muito importante. Deus tem um plano de salvação e a Bíblia vai descrever quem é esse Deus, como ele projetou esse plano de salvação, a execução desse plano com Jesus Cristo e agora o que nós aguardamos até a sua vida. Então, a Bíblia, ela tem os seus valores. Embora a Bíblia não tem a precisão de algumas datas, nós percebemos que quando nós ajuntamos os 66 livros da Bíblia, que a Bíblia cristã, ela tem 66 livros, e a Bíblia católica, ela faz um acréscimo de 7 livros, tornando aí 73 livros. Porém, a nossa Bíblia cristã, com 66 livros, nós vamos perceber que foram escritos em épocas diferentes, localidades diferentes, culturas diferentes, nível cultural diferente, porém a harmonia, quando colocado esses livros, né, na sequência, nós vamos ver que existe de fato um autor, que ele foi minuciosamente falando ao coração de cada homem que escreveu esses livros, mostrando cada detalhe importante da história, e assim nós temos esse compêndio maravilhoso, e Ruth faz parte dele. Ok? E isso é importante a gente entender. Iniciando o segundo tópico do segundo capítulo. O secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam às grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que é o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de moralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Nós vamos aprender nesse capítulo a importância de estar sendo anunciado a palavra de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus condena, o que nós precisamos perseverar e continuar realizando, o que é importante ser deixado de lado. Quando ensinos saudáveis da palavra de Deus são aplicáveis, sem segundas intenções, sem querer levar a caminhos tortuosos ou ao bel prazer,
A palavra de Deus tem o seu efeito profundo. E nós vamos aprender isso, como o próprio Cristo nos tem ensinado, para todos aqueles que se achegam a Ele hoje. Então, Ele pede que venham como estão, mas Ele não quer que permaneça como estão. Ele vai orientar: aquele que rouba não rouba mais, o que adultera não adultera mais, o que mentia não mente mais. Então, não é para permanecer no estado em que veio, porém, através do conhecimento bíblico, através do conhecimento do que Deus deseja para cada um de nós, inclusive com plano de santificação, para nós podermos alcançarmos o arrebatamento, nós temos que estar dentro desse plano de santificação diário, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos dia a dia estarmos mudando. Mas como nós vamos mudar se não tem quem ensine? Se quem ensina não tem exemplo, ela pede para que não faça e ela própria faz. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é pura, santa e proveitosa para ensinar, redarguir e instruir com toda a sabedoria, para que nós possamos alcançar a imagem do Filho de Deus, a imagem perfeita. Então, tudo isso é importante. E quando nós vemos nesse contexto que lemos, deixaram de dar ênfase aos cuidados que Deus havia determinado e o povo debandou ao seu bel prazer, fazendo aquilo que lhe agradava, fazendo aquilo que mais chamava a sua atenção, sem se preocupar se aquilo feria ou não feria a santidade de Deus. Por isso, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos sim fazer o que nós quisermos das nossas vidas. Nós podemos fazer a escolha que nós quisermos da nossa vida. Porém, tudo haverá um preço, haverá uma cobrança, haverá uma condição. E aí eu te pergunto, em que condição você quer estar diante de Deus quando Ele arrebatar a sua igreja? Na condição de estar à sua direita, para todos aqueles que foram chamados, vinde benditos do meu Pai, ou você quer estar à esquerda, para quais irão ser condenados ao inferno porque não foram fiéis? É uma escolha. Deus jamais deseja que nós venhamos a ir ao inferno, jamais. O nosso Deus é um Deus de amor, de cuidado, mas também é um Deus de justiça. Por isso a escolha sempre será nossa. O terceiro item diz assim: opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e ao Senhor, levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o dos seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Então, mesmo Israel tendo se desviado por diversas vezes, nós vemos que Deus tinha uma grande preocupação quando o povo clamava de socorrer. Quantas vezes nós, também em meio aí a algum desafio, alguma dificuldade, alguma labuta, né? Nós parece que desanimamos, enfraquecemos, às vezes deixamos de ir aos cultos, porém, quando nós nos redimimos, quando nós entendemos que aquele momento de fragilidade passou e nós agora entendemos que na nossa força, na nossa energia, talvez nós não conseguimos reverter e buscamos ao Senhor, Ele nos ouve, nos dando ali uma palavra de consolo, nos orientando às vezes e trazendo pessoas para nos abençoar e nos tirar daquela condição.
Deus ele não pode fazer aquilo que você não pede para ele fazer. Ele precisa te ouvir. Tem que ser registrado. Olha que interessante, no livro da vida, tudo é registrado. Amanhã ou depois, ninguém poderá acusar a Deus de falar: o Senhor fez isso na minha vida, eu não pedi. Mas está tudo registrado. Quando Jesus encontra aquele cego e ele pergunta, ele sabia que ele era cego. E ele sabia que ele estava clamando porque ele queria receber o milagre. Mas quando ele é colocado diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí o cego declara: eu quero ver. E aí ele fala: então seja feito conforme a sua vontade. E ele ora e o cego vê. Preste atenção. Às vezes nós queremos lamentar: ah, Deus sabe que eu preciso disso, ah, Deus sabe que eu preciso daquilo. Pede. Ele sabe mesmo, mas ele está esperando você pedir, ele está esperando você clamar, ele está esperando você buscar. Quantas vezes você deixou de orar, de buscar a presença de Deus, não apresentando suas queixas e suas necessidades, porque você acha que porque ele sabe, ele tem que fazer. Ele não tem que fazer, ele faz para aqueles que o buscam, para aqueles que têm comunhão com ele, para aqueles que estão realmente buscando a sua face. Então, clame ao Senhor, busque a Ele enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está pertinho. Ainda dá tempo, nós estamos no período da graça, no período em que Deus está aberto a salvar a todos quanto crerem em Jesus Cristo como Salvador. Então é o momento de nós buscarmos. Indo para o nosso último tópico, propósito e mensagem. O primeiro item diz: o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, da tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 45:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venham Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura. A posição de liderança, a promessa feita a Abraão seguida, agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então é muito importante esse entendimento das genealogias, porque na genealogia, às vezes, nós passamos desapercebidos a detalhes muito importantes. Para os judeus, a genealogia tem uma importância muito, muito grande. Por quê? Porque é dali que nós vamos ver a descendência de cada tribo de Israel. Nós vamos ver ali o quão importante cada passo foi dado e realizado através de cada representante dessas tribos. E agora nós percebemos o quanto Deus também ele está no controle de trazer ali em meio, à história, ao contexto criado no livro de Ruth, a prevalência de Davi vindo na promessa de que não faltaria sucessor a ele por conta desse caminhar com fidelidade. Como nós vemos aqui, um dos filhos de Jacó, quando ele perde a sua primogenitura, ele perdeu a possibilidade de que o Messias viesse por sua raiz. Era tão importante manter a genealogia, a fidelidade, porque todos aguardavam esse Messias que nasceria. Todos sabiam que a Virgem conceberia e daria luz a esse filho. Então, as mulheres queriam gerar filhos e elas queriam que esse Messias viesse através da sua genealogia. Os homens também batalhavam por essa condição. Por isso que nós vamos ver que as mulheres que não geravam se sentiam humilhadas, desprezadas, indignas, porque elas estavam perdendo a oportunidade de que esse Messias viesse através da sua origem. Por isso é tão importante.
O segundo item diz amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus ao seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação. A redenção é vista no livro, no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. É muito importante entender essa comparação, essa simbologia, porque quando Boaz ele aceita Ruth como mulher, ele está quebrando um grande paradigma por ela ser moabita, porque o povo era desprezado pelos judeus, tanto que o parente remidor, o primeiro antes de Boaz, não quis dar continuidade porque ele iria dividir a herança com ela. Então ele fala: não, eu não quero. E Boaz ele não olha para essa condição de divisão de bens, mas ele olha o caráter de Ruth, ele olha a fidelidade de Ruth, ele vai além daquilo que os olhos estavam observando. E é assim com Cristo. É assim com Cristo. Ele não olha para o pastor Rogério e ele vê, né, somente a carcaça, né, somente o aspecto. Não, ele olha lá no meu coração e ele entende o meu coração. Deus ele vai além. Quando ele morre ali na cruz do Calvário, quando Jesus morre ali, ele não morreu só pelos bons, ele morreu para todos quanto nele crê. É por isso que nós não podemos negar, instruir e falar da palavra de Deus. A palavra tem que ser proclamada, a salvação tem que ser anunciada. Aceite quem quiser aceitar. Porém, ele não faz acepção de pessoas, como Boaz não fez acepção de Ruth por ela ser moabita. Não, ele olha todas as qualidades dela e fala: não, eu quero essa mulher para mim. E assim acontece. Então, ele é o remedor. E o nosso remedor é Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário, ele cravou na cruz a cédula que era contrária a toda a humanidade. Isso é muito importante entender. O terceiro item vai falar fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas. Nos dias dos juízes, havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. Então, nós vamos perceber que em meio à história sempre haverá um remanescente fiel, sempre haverá pessoas fiéis, por mais difícil que seja o momento em que está acontecendo aquele período. Sempre haverá as pessoas que creem em Deus e que guardam a sua palavra. Como nos dias de Elias. Elias faz uma oração interessante na caverna. Só eu, Senhor, sobrei, né, dos que te honravam e te adoravam. E aí Deus, falando com Elias, fala: não, ainda sobrou mais 7.000 que não se contaminaram. Sempre haverá um remanescente. Nos tempos de hoje, todos são corruptos? Negativo. Há muitas pessoas que honram a Deus e servem a Ele com fidelidade. Rogério, mas e os que fazem errado? Olhe para os que fazem certo. Porque da mesma maneira que tem os que fazem certo, haverá os que fazem errado. Então, a nossa máxima é: olhe os que fazem certo, os que ensinam corretamente e persevera, porque vai chegar o dia da fidelidade de Deus para julgar cada um de nós. A conclusão, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios.
sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. É muito importante, então, nós concluirmos aqui que o livro de Ruth vai nos trazer essa clareza de que Deus ele quer salvar a todos. Deus quer se manifestar na vida de cada um de nós. Porém, temos o livre-arbítrio, temos a escolha. Ah, Rogério, mas Deus não sabe de tudo? Sabe, mas ele não interfere nas escolhas. Ele dá sempre a opção de 2 ou 3 caminhos a ser seguido, porém, a decisão é nossa, sempre será nossa. Um exemplo, quando você fala para o seu filho, olha, eu não quero que você faça isso. Quando você diz a ele que você não quer que ele faça aquilo, se ele o fizer, haverá uma consequência, que pode não ser positiva. Mas se ele lhe obedecer, também haverá uma consequência, que será positiva. Ora, você como ser humano, você sabe dessas coisas, que se ele escolhe o correto, coisas boas virão, que se ele escolhe o que não é correto, coisas negativas virão. Deus, sabendo disso, Deus também nos permite fazer escolhas. Só que cada escolha que nós fizermos é responsabilidade nossa, entre receber suas bênçãos ou não, entre ser salvo ou não. Que Deus vos abençoe. Comente aqui abaixo, caso você tenha alguma dúvida, e até a próxima lição. Gratidão.